Boa tarde, tudo bem? Estamos começando então a nossa live. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou José Reginaldo, diretor da Espaço Solução e também atualmente estou como presidente da AESCA, Associação das Empresas de Serviços Contábeis aqui de Carapicuíba. Então sejam todos bem-vindos para essa nossa live, para esse nosso momento, onde nós vamos falar aqui como amenizar os impactos desse momento que estamos passando, dessa turbulência nos negócios, principalmente nos pequenos negócios. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, dar algumas dicas. Não queremos reinventar a roda, não queremos dar nada de soluções mágicas, mas dar algumas dicas aí de como enfrentar esse momento de turbulência. Vamos lá, quem está entrando aí, estão me ouvindo? Tá bom o vídeo? A imagem está boa? Estão vendo bem? A imagem da pessoa não dá para melhorar muita coisa não, mas né, estamos aí. O som está bom? Então o pessoal vai conversando aí para ver se a gente precisa melhorar alguma coisa ou não. Então sejam todos bem-vindos. Algumas perguntas que surgirem durante o nosso bate-papo, talvez sejam respondidas ao vivo e também as que não derem para a gente responder ao vivo, a gente responde depois. E também nós temos aí os nossos consultores da Espaço Solução, que também estão assistindo, que estão vendo, que vão acompanhando, dando aí o nosso suporte para responder as perguntas. Quero desde já agradecer toda a equipe da Espaço Solução, que não tem medido esforços para atender bem os nossos clientes e também os não clientes nesse momento de turbulência, todos trabalhando home office, assim como eu estou aqui, home office. E lembrar que essa equipe Espaço Solução agora é uma equipe certificada ISO 9001. Então, até antes dessa situação de coronavírus, nós estávamos rumo à ISO, agora nós já somos ISO 9001. Parabéns, equipe Espaço Solução. Bom, iniciando aqui a nossa conversa, não será longa não, será um bate-papo rápido até. Iniciando aqui a nossa conversa, é importante a gente pensar em como mudar um pouco o nosso discurso, de um discurso pessimista para um discurso um pouco mais otimista. A gente está ouvindo muitas pessoas falando aí que teremos mais CNPJs falecidos, falidos do que gente falecida. Não, peraí pessoal, vamos mudar um pouco, tentar mudar um pouco esse discurso. E às vezes numa frase simples, a gente consegue mudar. Como por exemplo, vamos vencer. Mas vai ser difícil, hein? Meu Deus do céu, como vai ser difícil. Que frase pessimista, né? Que tal a gente trocar isso por, puxa, não vai ser fácil, mas nós vamos vencer. Juntos, lutando juntos, a gente vai vencer. Muda, né? Até o corpo até já muda também um pouco. Então é importante nesse momento a gente ter aí um pouco esse pensamento positivo, acreditar em Deus, acreditar em nós mesmos, acreditar nas pessoas, ter essa fé humana também nas pessoas, para a gente poder passar esse momento de turbulência aí. Será passageiro e depois sairemos mais fortes, sairemos pessoas melhores dessa turbulência, desse atoleiro que estamos. Pessoal, a coisa não é brincadeira, Então vamos ver aqui quais os impactos nos nossos negócios. Bom, qual é o panorama do coronavírus no mundo? Poxa, de repente é uma gripe, algo que surgiu lá na China e agora já estamos nos aproximando de 500 mil infectados no mundo. Quase 500 mil de pessoas já estão infectadas, ou já passaram, Alguns já se curaram, outros não, desse vírus. De mortos, nós temos mais de 20 mil mortos no mundo por esse
por esse vírus, né, o coronavírus. Então isso dá um espanto, né, causa um susto. E isso em todos os continentes, praticamente todos os países, né, tem gente infectada, né? E aqui no Brasil nós já estamos passando aí dos 2.600 casos, né, de pessoas infectadas no Brasil, com praticamente quase 40% aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade dentro da região metropolitana da Grande São Paulo. Temos aí mais de 60 mortes e aí espanta a gente que 80% dessas mortes estão aqui, na cidade de São Paulo, na região metropolitana da Grande São Paulo. Essa região metropolitana que tem aí mais ou menos quase 22 milhões de pessoas. Então, imagina, por isso que a preocupação aí de governadores, prefeitos, né, em cima de toda essa situação aí. Tem gente entrando aí, Renato Augusto, né, Márcio, obrigado por estar aqui presente conosco. Depois, conforme vem as perguntas, a gente vai tentando responder aí. Então esse é o panorama, é algo que assusta sim, é algo assustador, né? E um dos primeiros pontos, uma das primeiras dicas que a gente tem que pensar, que eu posso dar e que a gente tem que pensar para enfrentar esse momento, é atitude mental. Então precisamos ter aí uma atitude mental de superação. Para a gente sair, porque de repente a gente entra no estado de neurose, no estado de pânico coletivo, de desespero coletivo. E todos nós, né, eu vou dizer agora a minha experiência, né, então a gente passa por 3 estágios aí. O primeiro estágio que eu passei foi da negação. Ah não, isso está longe, está lá na China, está lá do outro lado do mundo, está lá na Europa, está longe ainda. Esse estado de negação, quando a gente olha aqui nas ruas da nossa cidade, eu imagino que muita gente está ainda nessa fase da negação, de achar que está longe, que o Brasil é um país tropical, mais quente, e o vírus não vai se adaptar aqui. Esse foi o primeiro estágio que eu passei. De repente, eu já entrei no segunda fase, no segundo estágio, que foi o do desespero. Sabe aquela neurose, aquela, putz, né? E agora? Tá tudo fechando, né? O governo tá fazendo isso, prefeitura fazendo aquilo, isso e aquilo. E aí cheguei lá no escritório e falei, Elisa, Felipe, Márcio, vamos colocar todo mundo em home office, não vai vir ninguém mais para cá. Isso foi na quarta-feira da semana passada. Então a partir de segunda vamos botar todo mundo em casa. Quando foi na quinta eu cheguei e falei, a partir de amanhã todo mundo em casa, pelo amor de Deus. Sabe? Esse efeito assim de putz, de desespero total, neurose total. Eu acho que a população de Carapicuíba e algumas cidades ainda estão na primeira fase. Daqui a pouco vão se dar conta, né? E aí é onde mora muito perigo, né? Do pânico geral. Depois vem a terceira fase, que é essa que eu particularmente estou passando agora. É uma fase mais racional. Espera aí, depois de quase uma semana em casa, sem sair de casa, espera aí, dá para tocar a vida. O mundo não está acabando. Puxa, muitas pessoas estão se infectadas, estão morrendo, né? Muitos negócios vão ter muitos problemas. Espera aí, a gente precisa continuar vivendo, a gente precisa continuar a nossa vida, né? Então, essas 3 fases eu acho que todos nós passamos, e aí nós precisamos ter esse exercício mental aí para superar isso, para passar por esse pânico, né? E começar a ter uma vida normal. Então, ontem o meu filho até perguntou, papai, você está fazendo caminhada? Eu falei, não, parei. Depois eu fiquei pensando, mas espera aí, acho que dá para fazer caminhada, né? Só manter todos os cuidados, percebe? Então aí a gente vai começando a imaginar, puxa, dá para ter a vida assim, né? Não está acabando o mundo. Então, primeira situação, não se desespere. Não se desesperando, você não toma decisões precipitadas. Então não tome decisões precipitadas. Diante do desespero, a primeira coisa que a gente faz é não enxergar a solução, é enxergar só o problema. E aí a gente toma as decisões aí sem enxergar o contexto geral, sem perceber o que está no contexto geral de tudo. Então, caro cliente da Espaço Solução, caro amigo que está me ouvindo aí, que está me assistindo, não tome decisões precipitadas. Ouça as pessoas,
ouça as opiniões. Não fique também somente nas redes sociais captando tudo que chega, ou também somente nos meios de comunicação captando tudo que chega, mas procure ouvir as pessoas ao seu redor. Esse momento de isolamento social não pode ser um momento de solidão, né? E não pode ser aquele momento que a gente se afasta de tudo e de todos. Não, nós precisamos enxergar o contexto, ouvir as pessoas. Escute o seu contador, escute a sua empresa de contabilidade, peça informações a ele, peça opiniões a eles, porque eles é que poderão te dar informações mais seguras até do que tantos meios de comunicação, principalmente nesse momento, né? Muda a lei aqui, entra um decreto aqui, sai outro ali, baixa esse e cobre aquele, é do Estado, é do governo da União, é do município, enfim. Procure enxergar o contexto, não tomar as decisões precipitadas, ouvir a sua empresa de contabilidade, ouvir as pessoas ao seu redor, ouvir as opiniões contrárias, porque às vezes a gente foca só na nossa opinião e de repente a decisão sai errada. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa pensar. E a nossa equipe da Espaço Solução está à disposição para ouvi-los. Com relação à economia e os impactos que surgirão para nós, micro, pequenos e médios empresários. Os grandes vão sofrer? Sim, os grandes vão sofrer. Mas quem vai sofrer mais somos nós, os micro, pequenos e médios. Por isso a gente precisa estar unido, precisa ir fazer uma corrente para a gente estar próximo um do outro e se ajudando mutuamente. Eu vejo muito bacana essas atitudes aí de algumas associações comerciais e de alguns grupos que estão dizendo: poxa vida, peça do comércio que está ao seu lado, faça compras delivery das pessoas que estão ao seu lado, dos pequenos comércios que estão ao seu lado. É isso mesmo. A gente vai precisar consumir mais da nossa própria cidade, porque aí a gente vai fazer ela se movimentar depois que tudo isso passar, não é isso? Então, esse é um ponto. Agora, se a coisa está ruim hoje, não quero te alarmar, mas te deixar assim, caro micro, pequeno e médio empresário, ciente de que pode piorar. Aliás, vai piorar, né? Não tem jeito. O que nós imaginávamos no começo do ano, de um crescimento da economia de 2,2%, poxa vida, hoje já está zero. Aliás, já estamos enxergando um quadro de recessão, né? Isso não só no Brasil não, é no mundo. Então a coisa vai ficar feia. E nós não teremos dinheiro, nós não temos dinheiro, não temos reserva, nós não temos fluxo de caixa. Aliás, os especialistas, né, e eu sempre conversando com os nossos clientes, os especialistas dizem que o fluxo de caixa das micro, pequenas e médias empresas no Brasil é de 27 dias, ou seja, as empresas elas têm caixa para sobreviver durante 27 dias, é o ciclo de caixa das empresas. Eu diria que esses 27 dias já não existem faz tempo e que o ciclo de caixa de muitas micro, pequenas e médias empresas é negativo, porque muitas delas vivem trocando seus recebíveis, adiantando seus recebíveis, cartão de crédito, duplicatas, vivem fazendo esses adiantamentos de recebíveis, além de usar cheques especiais e tudo mais. Então, é um ciclo negativo e ninguém está preparado. Ninguém estava preparado para essa situação, ninguém está. Então, a coisa pode ficar complicada cada vez mais ainda, né? Mas diante de tudo isso, a gente precisa pensar em como sobreviver, como ficar pelo menos com o pescoço para o lado de fora do atoleiro, como ficar pelo menos respirando aqui, né? Com a boca e o nariz pelo menos respirando fora do atoleiro. A Espaço Solução, nós da Espaço Solução, nós temos o que nós chamamos de matriz de crescimento sustentável. Essa matriz, a gente acredita que pode ser aplicada em qualquer empresa, seja ela micro, seja até para você que é o MEI, que é um microempreendedor individual, seja microempresa, pequena empresa, média empresa e as grandes empresas também usam, que é uma matriz simples, que é você ter controles, ter planejamento, compliance, ter processos e procedimentos e ter, é claro, seus indicadores de alta performance.
todos precisamos disso. A gente chama de matriz de crescimento sustentável, mas que pode ser muito bem aplicada como uma matriz de suporte para atravessar esse momento. Uma matriz de suporte para sair desse atoleiro em que nós estamos entrando. Então, dentro dessa matriz, a gente precisa pensar agora em estratégias de curto prazo, de curtíssimo prazo, para ser tomadas agora, e também a gente pensar depois, no longo prazo, que é onde vem o crescimento sustentável. Então, a gente pode pensar aí nesses pontos. Primeiro, a parte, então, de controles. Como é que está as suas finanças? Como é que está o seu controle financeiro? Que controle? Putz, agora não dá para ter controle. Pois é, nós precisamos olhar diariamente o nosso fluxo de caixa. Olhar diariamente o quanto que a gente tem no banco, quanto que a gente tem no caixa, quanto que está entrando, quanto que está saindo, quanto que a gente vai ter. A gente precisa olhar diariamente a inadimplência dos nossos clientes, quem pagou, quem deixou de pagar, diariamente. E a gente precisa ter controles disso. Se a gente não teve esse controle antes, putz, agora então é o momento da gente ter esse controle. Então, como é que está o seu controle financeiro? Precisamos ter os controles sob nossas mãos. Controle de estoque, como é que está o seu controle de estoque? Como é que você controla aí o estoque mínimo? O que precisa? Qual a matéria-prima que precisa? Qual a mercadoria que precisa? Qual mercadoria vai faltar? O qual está sobrando? Se eu estou comprando na medida certa ou não? Então, como é que está? Cada vez mais precisamos de controles. E agora, nesse momento, precisamos ter esses controles absolutos. Os seus controles de custo, os seus controles aí de receitas e despesas. Quais são suas fontes de receitas? Meu comércio está fechado, Reginaldo. Isto. Então, se o seu comércio está fechado, o que dá para fazer delivery? O que dá para fazer de promoção assim que abrir? O que dá para, sabe? Então a gente tem que agora pensar com criatividade, pensar em soluções. Claro, muitos não conseguem, não tem tecnologia suficiente para fazer, por exemplo, vendas online, ou até para fazer delivery, mas precisamos nos ajustar para isso. E os nossos controles precisam estar na ponta do lápis. Se você tem dificuldade em fazer seu controle de fluxo de caixa, fazer seus controles de estoque, existem muitas ferramentas que podem ajudar. E nós da Espaço Solução podemos sim estar próximo de você e te ajudar aí a manter os controles financeiros da sua empresa. Não só os financeiros, mas outros controles também da sua empresa. Controles. Precisa ter os controles e principalmente saber das suas finanças, saber do seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa é simples. O que eu tenho hoje, o que vai entrar e o que vai sair e quanto vai sobrar. Se tem dificuldade para isso, procure-nos e nós estaremos prontos para te auxiliar, para te ajudar a fazer o seu fluxo de caixa e a te ajudar a olhar diariamente seu fluxo de caixa e fazer previsões e assim por diante. Outro ponto fundamental é o planejamento. Ô Reginaldo, como é que você vai falar em planejamento nesse momento que a gente tem que tomar ações emergenciais, ações de curtíssimo prazo? Pois é, mas a gente precisa se planejar até para as ações de curtíssimo prazo. Lembra que eu disse de não tomar decisão precipitada? Então, como é que estão os meus controles? Como é que estão os meus números? Ok, agora então o que eu vou planejar com esses números? Qual é a prioridade de pagamento hoje? Qual é a prioridade de pagamento depois? Então, de quem eu tenho que receber? Então, como é que está o meu planejamento? E aí também, gente, nós precisamos pensar assim, ó. Tudo que foi planejado anteriormente precisa ser replanejado hoje. Se você fez o seu planejamento, o seu planejamento estratégico, ótimo, agora você tem que refazer. Se você não fez ainda, agora precisa fazer. Se você fez o seu plano de negócios, parabéns, ótimo, agora você precisa refazer ele. Se você não fez, esse é o momento de fazer. Existem várias ferramentas para se fazer aí esse plano de negócio, seu planejamento estratégico, sua análise SWOT. Quando nós fizemos a análise SWOT, ameaças e oportunidades da Espaço Solução, nós não prevíamos
que ia ter esse coronavírus e que ia parar a economia, estava fora do nosso radar. Então agora a gente tem que replanejar tudo de novo. Então é isso mesmo. Planejar, planejar, planejar sempre, com informações seguras, com os controles na palma da mão. Outro ponto importante que você deve observar agora para atravessar esse momento e começar a crescer são os seus processos e procedimentos. Você tem o seu processo na sua prestação de serviço? Você tem o seu processo bem definido? Mesmo que não seja escrito, mas está na mente sua ou de mais alguém? Você tem na sua empresa os seus processos de contas a pagar e de contas a receber, processos de cobrança, ou seja, os processos administrativos. Você tem o processo de fazer a pizza, de fazer o bolo, você tem o processo de fazer as suas vendas, de colocar no estoque, de tirar do estoque, de oferecer ao cliente. Então esse agora é o momento. É o momento de você planejar, de você olhar os seus processos, melhorar os seus processos, enxugar, terceirizar aquilo que não faz parte do essencial da sua empresa. Tem muita coisa que agora você não precisa ficar preocupado, mas terceiriza. Tem muitas empresas aí que estão prontas para te atender na terceirização dos seus, principalmente dos seus serviços administrativos. Então, pense nos seus processos. Não deixe de olhar os seus processos agora. Daqui a pouco, quando falar tudo está voltando ao normal, você precisa estar preparado. Para estar preparado, você tem que ter aí os seus controles, tem que ter os seus processos e tem que ter um mínimo de planejamento. Se tiver problemas aí com seus processos e procedimentos, nós podemos ajudar. Outro ponto fundamental, como é que está o seu compliance? Como é que está, então, na sua empresa a situação das regras do jogo, dos seus riscos? Às vezes a gente demora demais, ou a gente não para analisar os riscos do nosso negócio, os riscos do nosso produto. Então, por exemplo, eu sou uma lanchonete e o meu pão de queijo quem faz é a Dona Maria. E eu pego dela o pão de queijo todos os dias. De onde vem esse pão de queijo? De onde vem a farinha? Eu tenho nota fiscal disso? Eu não tenho nota fiscal? Eu sou entenderam? Eu sou um buffet e terceirizo, né, os salgadinhos. De onde vem os salgadinhos? Tenho contrato com essa pessoa? Não tenho? Então, como é que estão os seus contratos? Você compra com nota fiscal? Vende com nota fiscal? Quais são os riscos de vender sem nota, de comprar sem nota? Quais são os riscos de não ter um contrato? Agora é o momento de chamar os seus tomadores de serviços e também os seus prestadores de serviços para negociação. E se nem contrato a gente tem, como é que a gente vai negociar? Então, é importante pensar aí nos riscos do seu negócio, né? E planejar isso também, né? Analisar com frieza quais são os seus riscos. Analisar com frieza quem são os seus prestadores de serviços, os seus fornecedores. E colocar tudo no papel. Fio de bigode é bom, mas tenha no papel também, né? Pense aí nos riscos do seu negócio. Agora estou quebrando. Ok, não vai quebrar. Tenha fé, planeje, tenha controles, veja os seus processos, seja otimista, não vai quebrar. E pense nos próximos riscos. Pense nas regras do jogo onde está inserido o seu negócio. E é claro, o outro ponto fundamental que precisamos ter nesse momento, para atravessar bem essa turbulência e depois para crescer, são analisar os nossos indicadores. Com que indicadores nós trabalhamos? Indicadores são aquelas métricas, aqueles pontos de metas que temos que atingir. Então, qual é a sua meta de faturamento? Qual é o seu número? Você trabalha com uma meta? Esse é um indicador, por exemplo. Quero crescer no meu faturamento 10% nesse ano. Bom, a gente vai ter que rever isso agora, né? Mas eu tenho que ter um número, tenho que ter um indicador para buscar essa meta, para buscar esse indicador. Se eu não tiver um indicador, não vai adiantar nada. Então, defina bem aí os seus indicadores. Qual é o custo do meu produto?
Qual é a minha meta de custo? Qual é o lucro? Qual é a minha meta de lucro? Quero ter 10% de lucro. Como é que eu faço então agora a medida para apurar se estou tendo mesmo 10% de lucro ou não? Como é que eu formo o preço de venda para saber se estou com lucro ou não? Então agora é o momento. Como é que está a taxa de inadimplência? Esse é outro indicador. Quanto de juros eu estou pagando? Então são vários indicadores e você precisa agora parar, planejar, olhar para o seu mercado, olhar para o seu negócio e pensar aí nos seus indicadores. Pensar aí em que números eu preciso ter para a minha empresa. Ponto de equilíbrio, o quanto que eu preciso vender para pagar todas as minhas despesas e a partir daí começar a ter lucro. Quais são minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, enfim. Chegou aqui uma pergunta, podemos dar uma pausa aqui para uma pergunta. Vi alguns vídeos do governo sobre créditos para microempresas. Será que isso chegará para nós ou ficará somente para as grandes? Bom, os governos aí, estaduais e também o federal, estão lançando aí vários pacotes, né? Pacotes de créditos para as micro, pequenas e médias empresas. Então aí a gente precisa agora buscar onde é que estão esses créditos via BNDES, via desenvolvimento social, né? Que o Desenvolve SP, por exemplo, que temos em São Paulo. Né? Precisamos agora buscar isso e ver se estamos prontos, né, para receber esses créditos. Algumas medidas o governo até colocou, né, que vai facilitar os créditos, que não vai exigir certidão negativa, por exemplo, né, de débitos, que sempre foi algo que truncava, né, as empresas chegar ao crédito. Então existem aí vários pacotes aí que os governos estão colocando. Esperamos que dê certo. Mas muitas vezes para você, micro, pequeno e médio empresário, chegar nessas linhas de créditos, você precisa estar bem assessorado, você precisa ter as informações corretas, você precisa ter uma análise de crédito, você precisa ter análise das suas demonstrações, que é até o que eu falava aqui dos indicadores de alta performance. Então, como é que está o seu patrimônio líquido? Voltando lá, como é que está o seu patrimônio líquido? Como é que você analisa o balanço da sua empresa? Eu não fecho o balanço, eu não sou obrigado. Não, o balanço não é questão de ser obrigado ou não obrigado, é questão de você ter ferramenta para a gestão da sua empresa, para a gestão do seu negócio. A sua demonstração de resultado do exercício, onde vai mostrar lá todas as suas receitas, seu custo, suas despesas e o que sobra de lucro. Como é que você analisa isso? Eu não tenho. Então é importante ter. É importante cobrar da sua empresa de contabilidade a análise das suas demonstrações contábeis. Analisar com calma e verificar quais indicadores são importantes. Existem estudos aí que o Brasil é um dos países menos produtivos do mundo e agora nós vamos ter que trabalhar bastante a produtividade. Então esse é um outro índice que você vai ter que trabalhar aí, né, dentro da sua empresa. Como é que está a minha produtividade? Se eu sou uma indústria, se eu sou uma prestação de serviços e mesmo um comércio. Porque agora a gente vai ter que fazer mais com menos. A gente sempre precisou, agora mais ainda. Teremos que fazer mais com menos. Isso é produtividade. Fazer mais e melhor com menos. Menos recurso tecnológico, menos recurso humano, menos recurso financeiro. É isso aí. Então precisamos agora aqui estar preparados. Quando voltar a andar, como é que nós estaremos? Outro dia falava com um cliente exatamente sobre isso, onde ele dizia, vou ter que mandar metade da minha fábrica embora, metade dos meus funcionários da minha fábrica vou ter que mandar embora. Ok, você vai ter que reduzir custo, mas e a hora que começar? Onde você vai encontrar mão de obra qualificada para quando você tiver 100%, 110% da sua capacidade funcionando? Então é necessário pensar, é necessário analisar. Vou mandar mesmo metade, vou mandar menos, vou fazer o quê? Vou dar férias, vou conceder férias, vou deixar o pessoal para trabalhar em casa. Como é que eu vou fazer antes de tomar a decisão de demitir? Então, precisamos sim pensar, analisar o contexto. Vou tomar um financiamento para pagar as dívidas. Espera aí, qual é a diferença entre financiamento e empréstimo?
Se é financiamento para pagar as dívidas, não é financiamento. É um empréstimo, porque o rombo já aconteceu e agora você vai precisar cobrir. Financiamento é para você pensar lá na frente. Vou financiar a minha operação. Financiando a minha operação, ela vai rodar e vai me trazer resultado depois. Então, pense bem. Será que vale a pena fazer um empréstimo, pegar dinheiro emprestado agora para pagar dívidas? Ou é melhor negociar com os meus credores? E se tiver que pegar alguma linha de financiamento, pegar para fazer a empresa rodar, para fazer os negócios rodar depois. Então precisamos pensar bastante nisso. Com relação a essa questão de créditos, né, e financiamentos ou empréstimos, tem alguns bancos aí que estão aí dizendo, né, como benefício, que estão aumentando o limite de cheque especial das empresas, das pessoas. Isso pode ser uma cilada, não é? Porque se eles falam, estou aumentando o limite de crédito do seu cartão de crédito, do seu cheque especial, e estou diminuindo a taxa de juros para 3,75 ao ano, que é a nossa taxa Selic. Opa! Estou aumentando o seu limite de cheque especial, o seu limite de crédito, tá bom? Do seu cartão de crédito, tá bom? Mas a minha taxa continua a mesma. Será que você não está botando uma corda no pescoço? Então é necessário pensar, né? Para a gente não cair aí em ciladas. Então, de novo, procure ouvir, né, as pessoas ao seu redor, procure pensar, né, no contexto geral, ter várias opiniões, né, para você não cair aí nas armadilhas, não cair aí nas ciladas, né? O governo também tem feito algumas coisas para melhorar um pouquinho o caixa das empresas. Por exemplo, para as empresas optantes do Simples Nacional, ele postergou, né, jogou o pagamento do Simples agora do mês de março, abril e maio, o de março que vence em abril, né, jogou lá para o mês de outubro, o de abril que vence em maio jogou para novembro e o de maio que vence em junho jogou para dezembro. Perfeito, ele dá um fôlego no nosso fluxo de caixa agora. E depois? Ele não está falando o que vai fazer depois, né? Então precisamos também aí, poxa, vai dar fôlego, tá, mas será que depois ele vai querer cobrar tudo de uma vez? E se eu atrasar depois, vai cobrar com multa e juros? Enfim, né? Então precisamos aí ir pensando sim como é que a gente vai fazer, ter esse benefício aí que o governo deu, ótimo, vai dar fôlego no nosso fluxo, mas também ir se preparando para quando vai surgir isso. Fundo de garantia é a mesma coisa, né? Então está suspenso o fundo de garantia aqui para você pagar lá na frente. Pô, mas e depois? Né? Depois eu vou ter que pagar tudo junto? Ah, posso até fazer parcelamento. Ótimo, mas a gente precisa se preparar. De novo, controles, planejamento, botar tudo na ponta do lápis. Isso é importante. Antes de tomar qualquer decisão, faça contas. Chame a sua empresa de contabilidade do seu lado. Chame o seu contador do seu lado. Faça conta com eles. Analise o contexto para depois tomar as decisões aí. Se vai colocar férias, se vai demitir, se vai admitir, né? Se vai tomar empréstimo, se vai financiar, enfim. Procure a sua empresa de contabilidade, procure o seu consultor. Mais uma pergunta aqui. Estava falando disso agora mesmo, né? Devo demitir algum funcionário agora? Então, depende, né? Então, depende aí do contexto, né? Então, precisa analisar, né? De repente, é o que eu disse, minha empresa tem 10 funcionários, eu vou mandar 7 embora, vou ficar só com 3. Perfeito. Esses 3 vão dar conta de manter a produtividade com a mesma qualidade que você tinha antes com os 10? Então eu vou ter que depois correr atrás de mão de obra, e se essa mão de obra minha que estava qualificada já está em outra empresa, como é que eu vou fazer? Mão de obra qualificada no nosso país está cada vez mais escassa. Então acho que vale a pena chamar o seu colaborador, conversar com ele. Aliás, o governo também colocou aí muitas coisas aí, né, de regras trabalhistas aí para facilitar. E uma delas é essa, né, de você ter a tranquilidade de fazer os acordos diretamente com o seu colaborador, fazer os acordos individuais. Não precisa ser acordos coletivos e nem através de convenções coletivas, mas fazer os seus acordos individuais.
Então converse com ele, coloque no papel, registre, faça o acordo e vamos seguindo a vida. Se é para antecipar férias, se é para pagar férias, se é para, de repente, segurar um pouco esse contrato, se é para deixar em casa, negocie com o seu colaborador, assim como você vai precisar negociar agora com os seus fornecedores de serviços ou de produtos, com os seus credores, assim como os seus clientes também vão te procurar para negociar contigo. Enfim, agora é o momento de relacionamento, que é o outro item, né? De ter relacionamento. E o relacionamento, nesse momento de isolamento, a gente acha que acabou, né? Não, pelo contrário. O relacionamento está mais forte através das redes sociais, através aqui dos online, né? De telefone, de WhatsApp. Nesses dias aí a gente fez várias reuniões, né? Por meio aí da tecnologia. A tecnologia ajudou bastante a gente manter o relacionamento quente, porque nós brasileiros temos esse relacionamento, né, de abraçar, de beijar, né, de se tocar, de apertar a mão, né, de ficar todo momento se tocando, né, e de repente a gente teve que se afastar disso, né? Quem não está com saudade aí de abraçar seu familiar, de abraçar seu filho, de abraçar seu irmão, de abraçar seu pai, de abraçar, né, seus primos, seus colegas, né? Então quem não está com muita vontade? A gente sente. Mas nesse momento tem a tecnologia aí que nos ajuda a ver a pessoa, a ouvir a voz da pessoa, e assim a gente vai mantendo o relacionamento. Então o relacionamento é muito importante, até para você fazer seus negócios. Então eu consigo fazer os meus produtos chegar ao meu cliente, ao meu consumidor através de delivery? Ótimo, vou usar isso. Consigo fazer o meu produto, a minha informação chegar no meu cliente através da rede? Ótimo, vou fazer isso através da tecnologia. Tenha criatividade, busque aí os recursos, né, tecnológicos para te ajudar no relacionamento. Faça ligações, ligue para o seu cliente, ligue para o seu fornecedor. Faça ligações, ou então mande vídeos, mande áudio, esteja do lado, né? Somente mandar a mensagem, mandar e-mail também vale, mas liga, faça as ligações. E assim que tudo isso passar, faça visitas. Receba o seu cliente na sua loja, faça festa. Né? Receba o seu cliente lá no seu estabelecimento fazendo festa, lá na sua empresa, e vá também visitá-lo, faça festa assim que isso tudo passar, né? Esperamos que passe logo, para a gente voltar aí nessa festa. Precisamos estar preparados. Esse momento vai passar. E depois que ele passar, precisamos estar preparados. Por isso trouxe algumas dessas dicas, que é ter controles, que é ter planejamento, que é cuidar bem dos seus processos, que é pensar bem aí nos seus indicadores, né? Que é você analisar bastante os riscos da sua empresa, as regras do jogo, ter um mínimo de compliance. Isso se aplica para todas as empresas e em qualquer momento, principalmente nesse momento que estamos passando. Então precisamos estar preparados para enfrentar isso. E essas ações emergenciais, de repente precisamos tomar ações emergenciais pensando no hoje, pensando no curtíssimo prazo, mas sem esquecer o longo prazo. Porque o crescimento sustentável, gente, só acontece no longo prazo. Ele não acontece de uma hora para outra. Claro, tem empresas que de repente têm crescimentos exponenciais, que começam e de repente crescem, como empresas de startups de tecnologia, crescem exponencialmente. Mas, para a grande maioria, o crescimento é sustentável, é do longo prazo. Então pense sempre no longo prazo. Esse momento vai passar. Seja otimista, com realidade, né? Vendo o contexto, né, realista, mas sendo também otimista. Já estamos chegando aqui, né, no final. Eu disse que não seria prolongado, seria algo leve, né, para a gente também não ficar aí muito tempo, né, seria algo leve, e já estamos chegando aqui ao final. Depois nós vamos disponibilizar essa live. As perguntas que a gente não responder agora, a gente pode responder depois. Os nossos consultores aí da Espaço Solução estão prontos. Bom, tem uma pergunta aqui. Reginaldo, sou o Felipe da Platina Metal. Sobre esse adiamento do pagamento do imposto para optantes do Simples, como vai ser?
Será fechado agora para ser pago somente em outubro, no meu caso, ou ficará em aberto e acumulando? Ô Felipe, tudo bem? Um abraço. Bom, então o governo ele fala que foi diferido, né? Ele foi postergado. Então, o Simples Nacional do mês de março, que deveria ser pago dia 20 de abril, ele vai ser pago dia 20 de outubro. Porém, o governo não falou como vai ser o Simples Nacional de setembro, que também vence em outubro, né? Então a gente não sabe como é que vai ser isso. Por enquanto, o que nós temos é o Simples Nacional que vence 20 de abril, você pode pagar ele 20 de outubro sem multa, sem juros, ok? Esse é um ponto. E os outros? Puxa vida, tá uma incógnita. Esperamos aí que de repente ele também faça uma prorrogação, né? Ou se a gente não tiver caixa, né, esteja sem juros e sem multa. Mas, por enquanto, Felipe, o que a gente tem é isso. Foi postergado o pagamento, que vence em abril, que vence em maio, que vence em junho, para outubro, novembro e dezembro. Tá. E o de, como eu disse, e o de setembro que vence em outubro? E o de outubro que vence em novembro? E o de novembro que vence em dezembro? Vou ter que pagar 2 ao mesmo tempo? Eu acredito que sim, né? Então ele está dando um fôlego para a gente então passar agora sem tirar dinheiro do nosso caixa nesse momento, acreditando que os pequenos e médios vão depois então recuperar o seu caixa e conseguir pagar lá na frente, né? Esperamos que a gente tenha caixa, né, para depois conseguir pagar tudo lá na frente. Acredito que não vai ser fácil. Respondido, Felipe? Bom, então, pessoal, precisamos estar preparados. Jack Welch, ele foi o CEO da GE, do grupo GE, durante muitos anos. E ele faleceu no começo desse ano, antes dessa onda aí de coronavírus chegar, né? E ele deixou uma entrevista aí, acho que de uns 3, 4 anos atrás, onde ele dizia que nós precisamos medir todos os dias a satisfação do nosso cliente, a satisfação do nosso colaborador e o nosso fluxo de caixa. Tá aí, né? Precisamos sim ter gente boa do nosso lado e medir se eles realmente estão satisfeitos. Precisamos ter clientes fiéis do nosso lado e medir se realmente eles estão satisfeitos com o nosso trabalho. E é claro, precisamos olhar o nosso caixa todos os dias, de manhã, de tarde, na hora do almoço, à noite, para a gente saber então como é que ele está e o que vai ser no dia seguinte, o que vai ser no mês seguinte. Se a gente não tinha essa prática antes, agora então a gente aprende e vai ter essa prática daqui para frente. Precisamos tirar aprendizado de tudo, né? E que esse momento que estamos passando seja assim um aprendizado para todos nós. Saímos pessoas melhores, pensar mais no ser humano, não pensar muito só em fazer negócios, em ter lucro, mas pensar sim no outro, pensar nas pessoas, pensar no relacionamento, já que de repente ficamos privados desse relacionamento. Pensar que o mundo não vai ser o mesmo, os negócios não serão os mesmos, a minha empresa não será a mesma, o seu mercado não será o mesmo. Então, por isso, você tem que replanejar, por isso você tem que olhar ele como um tudo. E planejar suas vendas, e planejar seu marketing. Pô, mas eu estou no atoleiro, não sei nem como eu vou pagar. Isso mesmo, você tem que pensar no contexto geral. Se você não vender, como é que você vai sair do atoleiro? Se você não comunicar da forma correta, utilizando boas ferramentas de marketing e de comunicação, como é que você vai vender? Como é que eles vão saber de você e você vai sair do atoleiro? Então é isso mesmo. Pensar no contexto geral. E conte conosco. Conte com bons profissionais de marketing, de vendas, de assessoria contábil, financeira. Conte com bons profissionais. Tem bastante gente boa. Nós da Espaço Solução somos ISO 9001 e estamos aí à sua disposição. Para terminar, eu vou ler aqui a frase do Jack. Eu sou fã do Jack Welch. Na faculdade fiz trabalho com ele, quando dava aula também para as minhas turmas lá de ciências contábeis, pedi para fazerem trabalhos sobre
né, o Jack Welch, né, e seus critérios de gestão. Então ele diz aqui que ele diz que uma das grandes características hoje é a empresa ter capacidade de se adaptar ao momento que está vivendo. Então precisamos nos adaptar a esse momento. É uma catástrofe? Sim. É o fim do mundo? Não. Precisamos nos adaptar a isso. As empresas precisam ser flexíveis. Nós, empresários, precisamos ser flexíveis para entender o momento e sairmos melhor desse momento. E aqui ele diz assim, ó, os vencedores serão aqueles que mudarem rapidamente, que se adaptarem a esse novo mundo. Eles vão sair mais fortes do que nunca. E os perdedores serão aqueles que ficarem sentados nas próprias mãos, sentindo-se frustrados com a crise. As pessoas que se adaptam acabam dominando porque não ficam amedrontadas quando as coisas estão difíceis. A gente está com medo? Sim. Mas a gente tem que se encher de coragem aí, deixar o medo de lado e enfrentar essa dificuldade que estamos vivendo. Então, coragem, força, sucesso, prosperidade a todos. Contem conosco. Quero agradecer aí ao suporte, né, da Espaço Solução, a equipe de suporte que estava aí, Felipe, o Caio, a Aline, o Márcio, que estava aí dando esse suporte, né, o Vanderlei, que estava aí dando esse suporte, né, para essa live ir ao vivo, para essa live agora acontecer, né? Então, muito obrigado. E obrigado também a toda a equipe da Espaço Solução, obrigado aí aos parceiros, colegas, clientes, amigos que entraram, e a gente vai deixar disponível, né, esse vídeo para aqueles que quiserem, e depois também a gente pode mandar essa apresentação aí dessa matriz de crescimento sustentável para todos que desejarem. Mandem aí, deixem aí o seu e-mail, o seu WhatsApp, a gente entra em contato e depois envia essa apresentação e essa matriz aí para todos. Muito obrigado, paz, prosperidade a todos. Juntos venceremos.